Muito boa tarde, curso O Livro dos Médiuns. Por que um curso O Livro dos Médiuns? Fundamental fortalecer o nosso propósito. O fato é que nós estamos em meio a uma guerra espiritual, pelo menos tão intensa quanto as guerras aqui na matéria. Há facções no mundo das trevas que se correspondem aos lados que disputam o mundo. Estados Unidos, China, Europa, Rússia. E essas disputas, essas guerras no mundo espiritual têm a peculiaridade de precisar de um tipo de arma muito peculiar. No Oriente Médio, as armas são, além dos mísseis, dos aviões, são o petróleo e a água. Aqui, no plano espiritual, na disputa do plano espiritual, a energia básica, a ferramenta básica das armas, das construções, das realizações é o ectoplasma. Essa peculiaridade torna as guerras espirituais e as da matéria uma só e com características de participação minha e sua, minha amiga, meu amigo, fundamentais. De forma que sempre as facções das trevas e a própria luz vêm recolher no mundo material, entre os encarnados, ectoplasma. Claro que conforme a vibração, nós nos sintonizamos como doadores, fornecedores de armas para um lado ou para o outro. Tudo sempre é questão de sintonia. Então, nós nos tornamos fornecedores de armas para as trevas e para alguns dos lados das trevas, conforme nos deixamos fanatizar, nos mover de ódio, de idolatria. Esses vícios tão comuns na humanidade atual. Diga-me o que pensas, o que sentes, eu te direi com quem andas, eu te direi quem és. Se você não está entre os fornecedores conscientes de armas para as trevas ou para a luz, o que quer dizer isso? Se você tem a vontade, tem a boa vontade de ser trabalhador da luz, trabalhador de Jesus, mas vem sendo ajudante das trevas, essa nossa conversa é fundamental. Porque entre os encarnados há fornecedores conscientes, voluntários, intencionais das trevas. Da mesma forma, há encarnados, conscientes, voluntários, fornecedores de material para a luz. Mas a maioria da Terra ainda está no meio disso. São a massa manipulada, que pensando ir para um lado vai para o outro. E é essa massa manipulada, a maioria
dos encarnados que vai definir o futuro da Terra, o futuro da humanidade. Quanto mais consciente for essa massa, mais capaz será a humanidade de evoluir com menos sofrimento. Quanto mais dominada for a Terra, pela lógica das sombras, da violência, da vingança, claro, mais estaremos algemados à dor. Por isso, o conhecimento da mediunidade, das regras da mediunidade, da nossa participação na mediunidade inevitável que acontece com todos a todo momento, é fundamental. Primeiro, saber isso. Todos temos comunicação com o mundo desencarnado. Fundamental saber que essa comunicação depende da sintonia e que ninguém podendo parar de pensar ou sentir, estamos sempre emitindo sintonias e através delas é que estamos conectados, estamos ligados, estamos auxiliando um lado ou outro. A capacidade de se auto-observar é preciosa para todos nós. Todos nós precisamos demais entender que o pessimismo, a desesperança, o ódio, é claro, que essas energias nos conectam ao que há de pior na Terra. Assim na Terra como no céu. E faz de você, mesmo que você se diga trabalhador da luz, pessoa bem-intencionada, pessoa de fé, faz de você agente das trevas, parceiro das trevas, fornecedor das trevas. Esse curso é fundamental para fortalecer aqueles eventualmente conscientes fornecedores da luz e para aqueles que podem estar em sucessivas crises de pessimismo, de negativismo, de desesperança, estar funcionando como parceiros das trevas, apesar de muito querer ser da luz. A massa ambígua, contraditória, a massa que se deixa rebaixar em suas vibrações e que não busca, que não consegue uma autopercepção para entender o que está acontecendo consigo, essa massa vai definir o futuro de toda a humanidade, vai definir o futuro da Terra. Por isso esse curso, para você e para mim, para nos elucidar a respeito das regras da relação entre a matéria e o espírito, entre a terceira e a quarta dimensão, e para fortalecer a nossa decisão. O lema desse nosso trabalho é vigiar e orar, para não cairdes em tentação. Que o alerta de Jesus, que a recomendação de Jesus, que a receita de Jesus seja norteadora de todos os nossos passos. Temos discutido, temos conversado sobre, para ampliar nosso entendimento, sobre os fenômenos espirituais. Já fizemos no estudo do capítulo 4, por vários encontros, o estudo das manifestações físicas em geral, teoria das manifestações físicas.
Agora, no capítulo 5, já há alguns encontros, temos estudado as manifestações físicas espontâneas. Não espontâneas em relação ao mundo espiritual, porque uma das condições das manifestações físicas é um agente espiritual querer que elas aconteçam. Mas sim, elas podem acontecer sem uma participação consciente, clara, do médium, do encarnado, classificadas então como manifestações físicas espontâneas. Se você pretender um entendimento melhor, temos nos nossos encontros passados, aqui no Face ou aqui no YouTube, sempre no curso O Livro dos Médiuns, você vai ter alguns aspectos, algumas conversas, alguns pressupostos que foram esclarecidos nos momentos passados. Hoje, nós vamos fazer um estudo de caso privilegiadíssimo, conduzido na Terra por Allan Kardec, com assessoria de um espírito de luz, São Luís, um dos padroeiros de França, e com essa dupla maravilhosa, Kardec e São Luís, ambos se põem a estudar um fenômeno, um caso que acontecia na França naqueles tempos. Para nós é imperdível isso, porque o estudo de caso dá uma concretude fundamental para o nosso raciocínio. E com esse conhecimento, com essa estatura de Kardec e São Luís, nós só podemos ter uma qualidade de estudo, de informação fantástica. Vamos lá? Trata-se do item 94 do capítulo 5, segunda parte de O Livro dos Médiuns. Item 94. Citaremos a respeito a conversação suscitada pelos fatos verificados em junho de 1860 na rua Desnoyers, eu não sei se a pronúncia é essa, me desculpem, em Paris. Os pormenores se encontram na Revista Espírita de agosto de 1860. Passa-se então a ter uma entrevista, uma série de perguntas para São Luís conduzidas por Kardec. Pergunta número 1. Terias a bondade de nos dizer se os fatos que dizem ter ocorrido na rua Desnoyers são reais? Quanto à sua possibilidade, não temos dúvida. Eles são possíveis. Mas quer Kardec saber se eles são reais. E a resposta vem: sim, esses fatos são verdadeiros. Mas a imaginação do povo exagerou. Sempre que você for estudar um fato concreto, vai ter a necessidade, a lucidez de retirar os excessos que o jornalismo, que a imaginação popular projeta sobre os fatos miraculosos, fantásticos, em especial. Fundamental tirar o excesso para entender o fato. Então, continua São Luís. Sim, esses fatos são verdadeiros, mas a imaginação do povo exagerou, seja por medo ou por ironia. Entretanto, repito, são verdadeiros. Foram manifestações de um espírito que se diverte um pouco com os moradores. Quem vem acompanhando com a gente sabe que os espíritos nada mais são do que os próprios homens desencarnados, e que os espíritos inferiores ou medianos refletem essa postura do homem mediano,
entre os quais ressalta a figura da pessoa, do espírito, portanto, que busca vamos continuar aqui, que busca se divertir com assuntos sérios. É muito comum que pessoas sejam ignorantes, disso não há o menor problema, ser ignorante a respeito de um assunto, mas tem ignorantes que gostam de se divertir com assuntos que não conhecem. Faz parte da irresponsabilidade, da imaturidade do ser humano primitivo como esse que caracteriza a Terra. Assim, há espíritos que se caracterizam por essa mesma postura dos irresponsáveis, dos imaturos que existem aqui na Terra, produzindo fenômenos espirituais, perturbações de certas casas, de certas pessoas, certas famílias, muitas vezes apenas para se divertir, mas quase sempre para se vingar. Extremamente forte essa justiça com as próprias mãos, desde entre os encarnados e, claro, também entre os desencarnados. Essa vontade de fazer justiça com as próprias mãos faz com que situações de manipulação, situações espirituais, tenham essa motivação, e nós precisamos entender essa possibilidade. Tivemos aqui um problema no Facebook, estou reconectando. Hoje, então, vamos fazer esse estudo de caso sobre uma dessas chamadas manifestações espontâneas, onde um espírito provoca essa manifestação, sempre contando com fluidos espirituais e fluidos de médiuns. É isso que temos estudado até agora. É fundamental existir para essa manifestação sem uma participação consciente de ninguém. É fundamental a participação de um espírito e é fundamental também a participação de um médium. É isso que nos tem ensinado São Luís e Kardec nesse livro fundamental, que é o livro dos médiuns, base do nosso curso.
e que estamos hoje usando no seu capítulo 5, uma entrevista, uma discussão de um caso concreto entre Kardec e São Luís, que por ter essa concretude, essa ligação com um fato ocorrido em Paris, lastreia, ilustra, enriquece o nosso conhecimento. Vamos lá? Fatos verificados em junho de 1860 em Paris, já registrados no número de agosto de 1860 na Revista Espírita. Pergunta número 1. Terias a bondade de nos dizer, pergunta Kardec a São Luís, se os fatos que dizem ter ocorrido na Rua de Noyer são reais? Quanto à sua possibilidade, não temos dúvida. Responde São Luís, sim, esses fatos são verdadeiros, mas a imaginação do povo exagerou, seja por medo ou por ironia. Entretanto, repetimos, são verdadeiros. Foram manifestações de um espírito que se divertia um pouco com os moradores. Então, tarefa primeira de todo investigador espiritual, saber que os relatos das pessoas são quase sempre aumentados. Quem conta um conto aumenta um ponto. E mesmo profissionais como os da imprensa, os profissionais da comunicação, que precisam ter um compromisso com a verdade, não conseguem escapar desse aumento, de alguns exageros. Então, não pode um investigador espiritual se fiar, acreditar 100% nos relatos religiosos, nos relatos das pessoas, mas são uma base, um início para a sua investigação. Foram manifestações de um espírito que se diverte um pouco com os moradores. Pergunta número 2. Há alguém nessa casa que dê motivo a essas manifestações? Responde São Luís. As manifestações são sempre provocadas pela presença de uma pessoa detestada. Há então uma pessoa em relação à qual um espírito quer vingança e a partir disso mobiliza as energias que nós falávamos antes do fluido cósmico espiritual, fluido básico de toda a matéria que está disperso no universo e do ectoplasma, esse fluido que é emitido por todas as pessoas em pequenas quantidades, mas pelos médiuns de efeitos físicos em grandes quantidades. E o espírito que quer fazer a manifestação espontânea recolhe esses dois fluidos para poder executá-lo. Então, diz na pergunta número 2, São Luís, que as manifestações são sempre provocadas pela presença de uma pessoa detestada, um inimigo do espírito. O espírito perturbador se aborrece com o habitante do lugar em que ele se encontra e quer pregar-lhe algumas peças ou fazê-lo mudar-se. Olha que precioso isso. Então pode ser um inimigo de vidas passadas, pode ser um inimigo da presente vida, pode ser alguém que se mudou para uma casa em que o espírito inferior ainda supõe ser sua, pegando antipatia, esse espírito superior, por uma das pessoas a quem sente maior abertura para a sua influência, passando então a influenciá-lo, a prejudicá-lo de alguma forma. Pergunta número 3. Perguntamos se há, entre os moradores, alguém que seja a causa dos fenômenos.
em virtude de mediunidade espontânea e involuntária. Responde São Luís, falando: isso é necessário, pois sem isso o fato não poderia se dar. Um espírito mora num lugar de sua predileção. Enquanto ali não aparece uma pessoa de que se possa servir, fica sem ação. Quando essa pessoa aparece, então, ele se diverte quanto pode. Diverte, perturba, manipula, conforme graus diferentes disso tudo em cada situação. Essa é a motivação do espírito de baixa condição. Pergunta número 4. A presença dessa pessoa no próprio lugar é indispensável? É o mais comum e foi o que aconteceu no caso citado. Por isso eu disse que sem isso o fato não teria ocorrido. Mas não quis generalizar. Há casos em que a presença no local não é necessária. Note-se a resposta de São Luís: a presença é sempre necessária, mas nem sempre no local, entre as pessoas que estão naquela casa, como se diz por aí, mal assombrada. Há casos em que o ectoplasma é recolhido junto a um médium que fica não naquele ambiente, para que se possa mover móveis, fazer pancadas, qualquer intervenção de manifestação física. Nesse caso em estudo, diz São Luís, há uma pessoa com predisposição mediúnica, veremos depois se é consciente ou não, e que é utilizada pelo espírito perturbador na doação do ectoplasma fundamental, para que com essa energia, somada à energia universal, o espírito perturbador produza os seus fenômenos, os seus sons, as suas batidas, os seus movimentos e o que mais for. Muito interessante. Saibam vocês que as perturbações espirituais são muito mais comuns do que se supõe. Por vergonha, por ignorância das pessoas à volta, a pessoa que passa por isso, que ouve os sons, que vê as coisas, os barulhos, as presenças, não comenta. Por isso, não temos a dimensão plena do fenômeno, mas ele é muito mais comum do que nós supomos. Certamente alguns de nós aqui já presenciamos, já vivemos, pelo menos os arrepios, as sensações, as impressões de que há alguém no ambiente, as ideias que vêm sem que tenham como origem nossa própria mente, ideias intrusivas. É praticamente impossível alguém que nunca viveu isso. É possível alguém que não tenha percebido, que tenha tomado por suas as ideias intrusivas, que tenha tomado por bobagem os barulhos provocados por espíritos, mas os fatos em si, eles são praticamente universais. Por isso, terminamos hoje aqui e continuaremos no próximo domingo esse estudo de caso, essa entrevista preciosa para a continuidade do nosso entendimento, para o aprofundamento do nosso entendimento. Que a sequência desses estudos favoreça você a entender os processos, a entender o que acontece com você e com as pessoas à sua volta e poder melhor lidar com essas situações quando elas voltarem ou continuarem a ocorrer. Muito feliz pela presença de todos, muito bom estarmos juntos.
Seguiremos os nossos estudos domingo que vem às 17h30 e de segunda a sábado às 18 horas no Oração Ação. Venha conosco. Fundamental mantermos a nossa união. 1 mais 1 é sempre mais que 2, disse Beto Guedes. Onde 2 ou mais reunidos, lá eu estarei, disse Jesus Cristo. Não podemos perder essa oportunidade de uma amizade tão fabulosa. Paz e bem, um grande abraço a todos e até a próxima.